Estamos aqui mais uma vez no Nocaute. Eu sou Sérgio Amadeu e o tema continua sendo o PL 2630, o PL que é apelidado de PL de enfrentamento das fake news. Mas, na verdade, nós estamos chamando a atenção já há algum tempo dos perigos que esse projeto de lei traz para a democracia e principalmente para o debate democrático sério e informado. Ele pode gerar censura, ele pode, do jeito que ele está sendo feito, sem ouvir as entidades de direitos humanos, sem se abrir para audiências públicas, sem ter um tempo de maturação das ideias, ele pode ser um verdadeiro tiro no pé e gerar um efeito contrário ao que se pretende. Para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Veridiana Alimonde, da Electronic Frontier Foundation, da EFF. Estou aqui com o Diego Canabarro, da AISOC, que é a Internet Society, e com a Flávia Lefebvre, que foi colega até há pouco comigo no Comitê Gestor da Internet e agora está no Intervozes. Obrigado à presença de todas e todos e vou rapidamente passar a palavra para a Veridiana dar um cenário desse projeto de lei. Veridiana. Muito obrigada, Sérgio. Bom, como você já falava, existe uma preocupação em relação a como vem sendo essa tramitação, proposição e a discussão no Senado, enfim, no Congresso brasileiro, né? O projeto de lei que a gente está discutindo mais agora é o PLS que está no Senado e é marcado desde o seu início e alguns movimentos por falta de transparência, né? Acho que um dos momentos aí principais relacionados à falta de transparência foi um relatório que não foi protocolado formalmente, mas que chegou assim, ao conhecimento de quem estava acompanhando e tinham propostas muito complicadas do ponto de vista dos direitos humanos, da liberdade de expressão na rede. Por exemplo, a criação de um sistema de pontuação da confiabilidade dos usuários de internet, com também uma compreensão ou um entendimento de que isso seria possível, né? Que isso, por exemplo, não seria abusado em mecanismos de denúncia, em que as pessoas ficariam denunciando justamente para atacar grupos minoritários, grupos vulneráveis, pessoas com opiniões divergentes, e uma fé também na capacidade de os provedores, as plataformas, criarem sistemas como esse sem cometerem graves erros, né? Elas até hoje, e aí o projeto de lei sim tem regras importantes de transparência, devido processo, são pontos que a gente precisa avançar na questão da moderação de conteúdo online, mas de resto, ao tentar acertar na questão da desinformação online, mesmo quando não trata especificamente de conteúdos, porque isso também foi um avanço importante, não tentar em algumas propostas, né? Porque também tem algumas propostas em discussão que a gente vai acompanhando, enfim, algumas propostas não tratam diretamente de conteúdo, foi um avanço importante, mas continuam tentando lidar com a questão da desinformação coordenada. E aí, por exemplo, ao fazer isso, em uma das propostas, cria a definição de conta inautêntica e de conta automatizada, que quando não identificada, seria proibida na plataforma e poderia levar a sanções criminais na lei de organizações criminosas e lei de lavagem de dinheiro, que tem penas altíssimas de prisão, né? De 8 anos em uma a pena máxima, mas sem agravantes, em uma, e 10 na outra. E essas definições, ainda nas propostas em discussão, são vagas e dão, sim, margem para que haja denúncia, né, de mobilizações online, por exemplo. A gente está com uma campanha online que eu, inclusive, gostaria de falar para vocês. A gente vai pôr a descrição, o link na descrição do vídeo, mas eu também fiz aqui um papelzinho, vocês podem ver, com o link, ff.org, o número do PLS. A gente usa essas ferramentas de mobilização online de Twitter,
por exemplo, que passa, sim, por uma tecnologia que facilita o envio da mensagem na rede social, mas vai no meu perfil, por exemplo, e eu não estaria como uma pessoa, como um robô identificado, porque eu não sou um robô. Então é preciso, né, quando a gente tenta enfrentar um problema, é preciso olhar todas as coisas que não estão exatamente no foco da nossa lupa, que a gente não está enxergando naquele momento, mas que a gente pode atingir, e que os agentes maliciosos, sim, vão se aproveitar, né? Vão se aproveitar tanto das brechas, quanto das possibilidades de burlar as obrigações que a gente está criando, quanto as possibilidades de utilizar essas obrigações para continuar atacando os grupos mais vulnerabilizados na rede, etc. Então, uma outra proposta muito rápida que eu gostaria de comentar é a questão da identificação, né? Muitas propostas passam por uma obrigação de identificação dos usuários para usar qualquer rede social ou aplicação, ou pelo menos as com maior usuários, com maior número de usuários. E a questão da identificação online é extremamente complexa, não é simples. Não é dar um documento válido com foto, né? Isso que nem todos os brasileiros talvez tenham um documento válido com foto, pelo menos na RG e CPF, em relação ao auxílio emergencial, a gente viu que deu muito problema em relação a isso, né? Mas para agentes maliciosos que estão usando a rede para cometer atos ilícitos e etc., forjar um documento com foto não necessariamente é um problema. Agora, para aquele usuário que tem dificuldade de acessar a rede, né? Que não tem, ou que é uma pessoa trans e que não tem um documento ainda com seu nome social, ou um jornalista investigativo usando uma rede social para fazer uma investigação, e uma série de outras questões que essas pessoas sim vão ter muita dificuldade para dar só esse documento, né? Para pegar os agentes maliciosos, eventualmente as propostas vão acabar avançando numa loucura de identificação online, porque é um jogo de gato e rato, numa pretensão de fazer algo que na internet é extremamente complexo de ser feito e fácil de ser burlado. Então, a busca de soluções que parecem simples nos colocam muitas vezes num caminho de ir avançando na violação de direitos, avançando em quanto mais a gente vai naturalizando onde pode restringir direitos, sem prestar atenção no cenário, na complexidade do cenário à nossa volta, né? E também sem prestar atenção nas soluções que a gente já tem disponíveis e que poderiam ser melhor utilizadas. Muito obrigado, Veridiana. É muito bom você falar desses efeitos colaterais. E eu só queria lembrar que o problema muitas vezes não é o pessoal que não tem documento com foto, né? O problema da desinformação vem muitas vezes de quem tem foto e documento, como o Alexandre Moraes está mostrando agora, independente da gente ver se o processo está sendo feito de modo correto ou não, ele com a legislação que tem hoje, ele pode sim, na verdade, autuar essas fontes, essas fábricas de desinformação. Vou passar para a Flávia Lefebvre. Obrigado, Flávia, por estar aqui com a gente. E vamos lá, dá um cenário os pontos que você acha fundamentais de tratar desse projeto. Então, obrigada, Sérgio, pelo convite. Bom estar com a Veri e com o Diego. Bom, é bom a gente lembrar que esse projeto, esse PL 2690, né? 30, né? Nunca sei tudo direito. Ele se propõe a regular, ele chama uma lei que vai regular a liberdade, a responsabilidade e a transparência para os provedores de aplicação de internet, né? Que são Google, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. E essa proposta de lei, né, do senador Alessandro Viana, tem sido amplamente debatida nesse pouco tempo, apesar dele ser um tempo curto, é importante que a gente diga que um tema complexo, com todos a gama de aspectos que ele envolve, deveria ser discutido muito mais, inclusive porque ele traz impactos para o Marco Civil da Internet, que é uma lei que foi discutida durante 5 anos. Você conhece muito bem, você sabe o quanto se debateu em torno disso e como foi importante esse tempo para se ter uma lei madura que está resistindo aí, apesar de todas as tentativas de ataque, são mais de
200 projetos de lei tentando mudar o Marco Civil, e ele está lá de pé. Então, essa lei também traz impactos em questões que a gente conquistou com o Marco Civil da Internet, e traz impactos também para uma outra lei muito importante que a gente conquistou recentemente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Porque essa questão de desinformação, ela afeta fundamentalmente a proteção de dados pessoais e, consequentemente, trata da vulnerabilidade que nós, como cidadãos, a nossa democracia tem por conta da atuação desses provedores de aplicação, especialmente porque a gente está falando de empresas que concentram muito mercado, e esse é um dos primeiros problemas que essa lei não enfrenta e que a gente deveria pensar fortemente. O mundo inteiro está pensando nisso, em enfrentar o poder econômico desses monopólios globais que a gente tem, que são especialmente o Facebook, que congrega o WhatsApp e Instagram e Messenger, e o Google, a Alphabet, que tem Google, YouTube, etc. Então, o objetivo dessa lei é essa. E os problemas maiores que a gente tem enfrentado com essas plataformas é justamente o fato delas concentrarem muitos nossos dados pessoais e a gente ter o tratamento desses dados de uma forma pouco transparente, com o uso de algoritmos que a gente não conhece como é que eles funcionam. E aí, o que esse projeto propõe e traz como consequência esse e outras propostas de emenda e outras propostas que estão rondando em torno desse projeto? É guardar mais dados, é identificar a hora que, ou seja, nós estamos indo na contramão do que a gente conquistou com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o Marco Civil, que tem como um dos principais princípios dizer o seguinte para quem lida com os nossos dados: recolha a menor quantidade de dados possíveis, né? Colete só aquilo estritamente necessário para prestar o serviço que você precisa prestar. E o que esses projetos, essas propostas mostram como solução do problema é coletar mais dados e, finalmente, penalizar quem está na ponta, quem é a vítima desse problema, que somos nós, usuários desse serviço. Quando, na realidade, a gente precisa ampliar as obrigações de transparência, né? Discutir qual é a responsabilidade dessas empresas com relação à segurança no serviço que elas prestam para a gente, né? Então, eu acho que a gente precisaria ampliar a discussão desses projetos pelo aspecto da segurança, o que foi o que não aconteceu nas eleições de 2018. A gente vê relatórios, pesquisas feitas sobre o que aconteceu em 2018 nessas plataformas, que são plataformas que são os principais palcos de debate político eleitoral que nós temos hoje, por causa da reforma da lei eleitoral, mostrando, né, o quanto que se usou arbitrariamente os nossos dados e o quanto que não houve de transparência e de controle na utilização desses dados, que propiciou uma campanha de desinformação que chegou ao resultado que a gente conhece muito bem. Então, a gente precisa, primeiro, não ter pressa, né? E como você disse, existem leis. O Brasil não é um país sem lei. A gente tem Código Penal, a gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem Código de Defesa do Consumidor, a gente tem lei eleitoral, a gente tem Marco Civil da Internet, e a gente tem instrumentos para hoje lidar com a questão da desinformação e pensar que a polícia tem que ser mais eficiente e identificar quem pratica o ilícito na rede, né? Então, ao invés de você penalizar todos os usuários das plataformas, você tem que ter uma polícia, um Ministério Público mais eficiente para
localizar quem é que está agindo ilicitamente, não penalizar todo mundo. Então, são muitos aspectos que a gente tem aí, que a gente precisa aprofundar e que seria um desserviço a gente adotar qualquer medida que amplie a coleta de dados, porque isso amplia a vulnerabilidade e a insegurança e reforça um dos pontos principais que nos leva aos problemas que a gente tem, que é uma coleta arbitrária de dados e que abre uma via imensa para o vigilantismo, porque agora, além de tudo, há projetos que propõem que se guarde a priori, né? Quando você compartilha as suas notícias, os dados das pessoas e se identifique a cadeia de pessoas que receberam a sua mensagem. A priori, né? Então, isso contraria, inclusive, garantias constitucionais, né? E fragilizam, né? Os usuários da rede, os movimentos sociais e a gente como sociedade, como democracia. Então, eu acho que temos que pensar melhor no que a gente vai fazer. E muito bem, Flávia. Inclusive, existe um problema, né? Como nós não estamos acompanhando as propostas que estão sendo ou que serão votadas, eu até participo de debates sobre isso e nunca sei o que está sendo discutido, porque eu não sei. Uma das coisas que eu vi que ia entrar nesse projeto era a ideia de você poder derrubar o conteúdo, senão o provedor é responsabilizado pelo conteúdo que alguém publicou. Então, imagine a loucura que vai ser para o jornalismo investigativo isso. Porque eu sou um deputado corrupto, por exemplo, eu vou lá, ligo para o provedor, ameaço, aí ele retira uns conteúdos exatamente para evitar uma divulgação que não é fake news e que não é desinformação. Então, isso é muito grave, O que a Globo quer? Eu me lembro que no Marco Civil eles chegaram com a ideia de notice and notice, ou notice and take down, que é notificar e derrubar, e depois eles recuaram. Eles recuaram que a gente falou, eles queriam isso por causa de propriedade intelectual. A gente falou, propriedade em termos. Nós temos questionamento na justiça a respeito disso. Recuaram em termos, isso tem acontecido. Bom, depois a gente conversa sobre. Tá bom, ótimo. Diego Canabarro, Internet Society, fundamental para a gestão da internet no planeta. Diga aí o que você está achando sobre esse projeto. Bom, em primeiro lugar, olá, Flávia, Veri, Serginho, a todas e todos os amigos da audiência do Nocaute. É um prazer estar aqui uma vez mais. Eu queria começar com uma coisa muito importante que o Sérgio mencionou aqui, né? Quando ele invocou a dinâmica do inquérito das fake news e as ações que a gente está vendo aí na imprensa, mostrando que a gente tem um arcabouço robusto que permite a gente chegar aquelas pessoas que efetivamente se organizam para gerar poluição informacional com fins políticos, né? A gente precisa sublinhar aí que desinformação não se resume ao que acontece no ambiente online. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Só que essa tentativa de resolver tudo a partir de uma mirada só para a tecnologia, ou seja, a gente aperta um botão e o problema está magicamente resolvido, ela é muito prejudicial para a cidadania, como a gente vai ver já já, para a economia e para a própria democracia no Brasil, né? Então, eu vou começar da democracia para ir desconstruir para os outros itens. Em primeiro lugar, a gente está vivendo um momento em que muitas das construções históricas que estão embaixo desse guarda-chuva institucional da Constituição de 88 estão sendo demolidas nos últimos 2 anos, né? E uma dessas coisas é justamente esse paradigma de regulação da internet que foi alcançado no Brasil com um processo totalmente aberto, ultra colaborativo, pluriparticipativo, que levou à adoção do Marco Civil da internet. Então, o que a gente tem visto nesse processo de regulamentar a internet para resolver o problema das fake news, ele desconsidera todo esse passado, mas mais ainda, ele está sendo feito num contexto em que o Senado
e a Câmara estão trabalhando com esse regime de plenário remoto. O que impede a articulação política, o que impede especificamente, digamos assim, o fazer política da forma apropriada em sociedade. Primeiro ponto. O segundo ponto, só para animar o nosso debate, depois eu volto, é o seguinte: tudo que a gente tem falado no contexto dessa discussão pública está mirando em uma ou duas grandes plataformas. E apesar de essas plataformas serem centrais para a comunicação pública hoje no Brasil, a gente não pode perder de vista que a internet é muito mais ampla, muito mais vasta, muito mais diversa do que mirar em Googles, Facebooks ou WhatsApp. E aí, quando a gente olha só para esses grandes modelos de negócio, talvez algumas das restrições, algumas das obrigações que valham para esses grandes atores acabem prejudicando o desenvolvimento de produtos, serviços e aplicações menores, nacionais, e isso traz um prejuízo enorme, né, para a nossa economia digital aqui no Brasil, para a autonomia do Brasil em relação à dependência de provedores do estrangeiro. E o terceiro ponto, além disso, é de a gente só mirar para algumas plataformas, é que a gente está olhando para um conjunto muito restrito de usos que são, sim, negativos dessas plataformas no contexto do debate público e desconsiderando toda uma pluralidade de outros usos que são muito legítimos. Então, eu vejo, por exemplo, uma dessas propostas que tanto a Veri quanto a Flávia falaram a respeito de rastrear mensagens sendo defendidas, inclusive por mentes muito brilhantes e progressistas do Brasil, gerando a defesa de propostas como: temos que proibir encaminhamento de mensagem em grupos, temos que proibir listas de transmissões de mensagens, porque é aí onde a desinformação acontece. É aí onde a desinformação acontece, mas é aí também onde as pessoas estão se reinventando para enviar o cardápio da quentinha semanal para milhares de pessoas nesse contexto de uso dessas ferramentas para garantir a continuidade da vida normal num contexto de pandemia. É por meio dos grupos que a gente conversa com as nossas famílias, é por meio das listas de transmissões que todas essas pessoas que estão aí sem amparo do setor público num contexto de crise, elas têm desenvolvido formas mágicas de continuar desenvolvendo atividades econômicas que garantam o seu sustento. Então, esses são os 3 pontos, eu acho. A manutenção do que a gente conseguiu em termos de fluxo do Pacto Democrático no Brasil, a gente olhar para além das grandes plataformas e a gente não olhar só para os aspectos negativos do uso das tecnologias da informação em sociedade. O que eu tenho como convicção é de que, apesar de, sim, o WhatsApp ser muito utilizado para espalhar correntes de desinformação, ele também é muito utilizado para o jornalismo investigativo. Ele é muito utilizado pelos servidores públicos que estão na ponta dos serviços, trabalhando remotamente para garantir a continuidade da administração pública nesse período. Ele é muito importante também para a continuidade da atividade econômica. E, principalmente, ele é muito importante para a continuidade do fluxo da comunicação nessa era digital. Nessa próxima rodada, a gente vai detalhar um pouco mais as questões relacionadas aos perigos da identificação de todo mundo, aos perigos de gerar um sistema de vigilância maciça de tudo aquilo que a gente faz, que é o que está acontecendo no projeto. E a gente vai falar sobre outras coisas, como o erguimento de barreiras ao uso de aplicações de internet pelos brasileiros que não se conformem ao que o projeto está tentando impor aos grandes operadores de serviços online. Opa! Então vamos lá. Muito bem. Obrigado, Diego. A gente vai tocar nesses pontos, vamos tentar esclarecê-los, mas eu queria começar, talvez, falando de uma questão que é o seguinte: o Marco Civil da Internet, ele define provedor de aplicação, essa legislação também, espero que ela defina do mesmo modo. Mas, ao definir do mesmo modo, provedor de aplicação é o Google, Facebook, Instagram, é também o Knockout, o The Intercept,
a revista Fórum, o Brasil de Fato, a Piauí, etc. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você faz uma lei, pelo menos era assim até agora, ela tem um caráter expansivo, universal. Ela não pode, exceto se você está falando para um determinado segmento, mas quando você fala assim, provedor de aplicação e está correto, você está pegando todo mundo. E aí eu quero dizer o seguinte, o The Intercept, ele está fazendo uma série de investigações como outros grupos que fazem cobertura de mídia, cobertura séria, reportagens. Mas queria lembrar você que quando eles fizeram o trabalho de mostrar uma série de irregularidades na chamada Operação Lava Jato, que era defendida pela Rede Globo, por exemplo, de uma maneira inconteste, quando o The Intercept fez isso, começaram a falar que não era bem assim, etc. A minha questão é, o The Intercept fez reportagem, não fez fake news, não fez desinformação. Agora, se eu disser que as agências de fact-checking escolhidas pelo Facebook definem se o The Intercept fez ou não desinformação, nós podemos correr um risco de ter um bloqueio das informações que são fundamentais para a sociedade e que não vão aparecer no Jornal Nacional porque a Globo não quer. Porque a Globo quer proteger o Sérgio Moro. E aí eu gostaria de dizer uma coisa a vocês, só um pouco. Por coincidência, logo depois que Sérgio Moro abandona o Ministério da Justiça, descobriram o Queiroz, o paradeiro do Queiroz. Você viu que coisa maravilhosa? Mas enfim, eu quero voltar aqui. Não vamos dar tiro no pé. Se a gente fizer uma lei mal feita, dando mais poder às plataformas, e dando um poder descomunal a determinadas agências que podem ser escolhidas pela plataforma para dizer o que é verdade ou o que é mentira, eles podem calar aqui o nocaute, desabilitar o nocaute, como desabilitar o meu blog. Até já falei na vez passada para o Diego. Meu blog foi bloqueado pelo YouTube, o podcast Tecnopolítica. E aí? E aí sem motivo nenhum, porque eles não esclarecem o motivo, como a Flávia ou a Veri falou, gestão algorítmica opaca. Então, nós precisamos fazer uma lei que não barre o jornalismo investigativo, gente. Essa lei está fulminando o jornalismo investigativo e o pensamento crítico. O que vocês acham disso? Vamos seguir pela ordem? Veri, depois Flávia e Diego. Ou outras questões, se vocês não quiserem falar dessa. Por favor. A sua fala, Sérgio, retoma uma questão também muito importante na fala do Diego com relação a como a internet possibilitou que pessoas, grupos, ideias que antes não estavam nos grandes meios de comunicação pudessem virar público e ganhar voz, né? E se espalhar e se tornar viral. Nem tudo que viraliza é um problema, né? Tem muita coisa que a velocidade e a capacidade de disseminação da rede também serve para muita coisa boa, né? Serve para denunciar violência policial. Muitos casos de violência policial de gente que tinha sumido na periferia foi parar nos grandes meios de comunicação, justamente porque começaram a ter campanhas nas redes, a questão do feminismo, a denúncia do machismo, uma série de movimentos como o Me Too e mesmo no Brasil tiveram uma rede importante e um estouro importante por conta das redes sociais, né? Além, como o Diego falava, a gente pensa, claro, no que todo mundo já conhece, no WhatsApp e tal, mas existem outros mensageiros, inclusive de mensagem privada, que garantem ainda mais privacidade, né? E com código aberto e etc., que permitem e que facilitaram, inclusive, a gente pode dizer a liberdade de associação, o direito de reunião, o ativismo, a nossa capacidade de nos organizar para resistir num contexto complicado, com privacidade, com segurança. E essas são garantias fundamentais que a gente precisa proteger, que a gente precisa preservar, né, com muito cuidado.
E o jornalismo investigativo também, esses portais de jornalismo investigativo que a gente tem hoje, Intercept, A Ponte, uma série deles vem no contexto da internet. E o que você vinha falando, Sérgio, me lembrou de uma questão, de um caso. A gente vê muitos casos, justamente, principalmente também, quando as plataformas são colocadas numa posição de monitoramento do que, não só em relação à atuação delas em geral, mas se elas podem ser responsabilizadas junto com o que as pessoas estão fazendo. Isso acontece no Brasil com mais vigor quando se trata, por exemplo, de direitos autorais, porque essa é uma exceção no Marco Civil da Internet, no regime de responsabilidade que o Marco Civil da Internet estabelece, que a plataforma só vai ser responsável por conteúdos de terceiro se tiver uma ordem judicial determinando que seja removido. E aí, se ela não remover, ela é responsável pelo conteúdo do terceiro. Mas o direito autoral é uma exceção, né, nesse sentido. Então, a gente vê, por exemplo, a Ponte Jornalismo sendo censurada no YouTube, colocando vídeos de cursinhos para policial, inclusive com a participação da família Bolsonaro, um deles, legitimando a violência policial no cursinho, né, por alegação de uso do nome do cursinho, de imagem e do uso do nome do cursinho, enfim, com direitos autorais. A gente vê também essa utilização em relação a direitos autorais. Não, aí eu quero falar também de uma questão de spam e de conteúdo violento. Spam, isso em outros lugares, né? A gente vê, por exemplo, mesmo quando elas não são responsabilizadas, elas já erram. Quando elas são responsabilizadas junto é pior ainda, né? Então, como você dizia, a gente viu no Paraguai, por exemplo, um caso de o Partido dos Trabalhadores, um Partido dos Trabalhadores de lá, ser considerado spam por estar fazendo a denúncia de um senador, um ex-senador da República, e esse link estava sendo super compartilhado. O perfil do partido foi excluído, foi considerado spam na rede social, eles tiveram que criar outro. E nos contextos dos protestos na América Latina também, a gente viu muitos conteúdos sendo denunciados porque tinham imagens de violência explícita, mas era porque eles estavam denunciando o que estava acontecendo nos protestos. Então, os mecanismos de denúncia nas plataformas muitas vezes são abusados, a forma como elas fazem a moderação de conteúdo já passa por uma série de erros, e sim, precisamos melhorar na transparência e no devido processo, e quando elas podem ser responsabilizadas por esse conteúdo junto com quem postou, sem uma ordem judicial determinando isso, o que a gente vê é uma atuação ainda mais dura no sentido de elas retirarem conteúdo diante da menor dúvida. E isso também é uma questão que se coloca no projeto nas sanções de bloqueio, né? Com a possibilidade de elas serem bloqueadas se elas não fizerem um monitoramento geral do que está acontecendo, se elas não retirarem conteúdo. Então, isso também é muito complicado. E só em relação à questão do rastreamento, que eu não comentei tanto na minha primeira fala, é importante a gente pensar, né? O que se está querendo lidar com isso? Qualquer mensagem reencaminhada em uma aplicação que permite reencaminhamento de mensagem deveria ser guardada. Relaciona não só os dados de quem encaminhou, de quem recebeu e quem encaminhou, mas de alguma forma esses dados também estariam relacionados a esse conteúdo. Mesmo que a plataforma não conheça o conteúdo na hora, ela teria que refazer essa cadeia. Essa cadeia tem uma série de teias de relações, de relacionamentos, de quem passa para quem, não necessariamente maliciosamente, né? O Diego falava muito que você pode receber um conteúdo e passar por um jornalista para investigar aquilo, e depois essa matéria sai e esse jornalista falou com outras pessoas no meio do caminho e passou aquele documento para perguntar, aquele arquivo para perguntar sobre aquilo. As teias que podem ser reconstruídas nesse sentido são muito sensíveis, e a gente parte do pressuposto de que quem está reencaminhando uma mensagem está fazendo isso de forma maliciosa. E a gente parte desse pressuposto por quê? Porque a gente está pedindo para guardar tudo desde o começo. Uma discussão que se tem no âmbito de proteção internacional de direitos humanos em relação à privacidade é que são muito complicadas essas obrigações que pedem para guardar os dados de todo mundo como se todo mundo desde o início fosse um potencial suspeito, né? Ao invés de ter uma abordagem focada em quem realmente está sendo investigado por um ilícito. E em propostas que a gente está vendo nesse projeto de lei,
a gente vê que se poderia ter acesso a essa cadeia, por exemplo, numa ação civil ou em qualquer ação criminal, mesmo de crime pequeno. Ora, a gente sabe que em contextos locais de disputa com o movimento social, com o movimento indígena e etc., até com uma ordem judicial pode ter abuso. Então, é muito perigoso ter esse tipo de obrigação de retenção massiva, como se todas as comunicações encaminhadas fossem algo, a princípio, a priori, potencialmente malicioso. Sendo que a gente, nas nossas mobilizações, encaminha muita coisa, né? Claro. Inclusive para falar sobre os projetos de lei que a gente acha que deveriam ser diferentes. E, aliás, Veri, vou passar agora para a Flávia, que é o seguinte: o processo de desinformação, insisto, ele tem o gabinete do ódio, ele tem fábricas de desinformação, e no caso do Brasil, ele virou política pública, porque o presidente da República vai lá no cercadinho e fala assim: cloroquina salva a vida de pessoas. E aí a horda dele sai replicando. E nessa condição, várias pessoas que não são maliciosas, que estão replicando coisas desse tipo, do presidente da República, da autoridade maior, que não está na internet quando ele está falando desinformação. E aí, como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você vai dizer que... Porque, na verdade, cloroquina não salva ninguém de Covid-19. Já está mais que comprovado. Mas essa replicação... uma coisa é fabricar algo que coloque em risco a saúde pública. Quem está fabricando? O presidente da República. Por que a dona Maria, o seu José, o Sérgio aqui que replicou, ele é culpado da mesma forma? Então, eu queria entender. Flávia, continue ou mude de assunto. Eu vou por aí, mas eu vou voltar um pouquinho na tua fala anterior, que é uma questão que me preocupa muito nesse projeto, que é o seguinte: é a questão da checagem do que é verdade, do que é mentira. A quem caberá essa função? Se a gente poderia pensar com os problemas que a gente enfrenta, com as plataformas que a gente enfrentou, e aí não vou falar só de 2018, não, vou falar de antes, tá? Eu quero lembrar que em 2017 o Google informou publicamente que calibraria os seus mecanismos, os seus algoritmos de mecanismo de busca para reduzir a visualização de notícias, de teorias da conspiração e notícias de baixa qualidade. Consequentemente, eu tenho os dados aqui, naquela época, e eles fizeram isso no mundo inteiro, a WSWS nos Estados Unidos, que é um site de esquerda, fez um levantamento com base no Analytics do próprio Google. A Alternet teve uma queda de visitação no site dela de 63%, o The Intercept 19%, enfim... Todos os sites de esquerda tiveram sua visualização reduzida. Aqui no Brasil, nós não fizemos isso. Entretanto, o que acontecia aqui no Brasil nessa época? A discussão do impeachment da presidente Dilma. E nós que dizíamos que aquilo tinha sido um golpe, por exemplo, aquilo era considerado teoria da conspiração. O que só veio a se constatar que não era uma teoria, que de fato era uma conspiração, com a Vaza Jato recentemente. Então, o que a gente constata disso aí? Que quem está controlando o fluxo de informação e, consequentemente, pondo em risco as narrativas, né? E se é que a gente pode falar em verdade ou mentira, são os algoritmos das próprias plataformas que, desde aquela época, passaram a agir de forma associada com as empresas de checagem de notícia. As empresas de checagem de notícia, por sua vez, hoje, se você for verificar, muitas delas estão ligadas à mídia hegemônica, às grandes redes de televisão, às grandes redes jornalísticas, que estão extremamente ameaçadas com o crescimento da concorrência que elas enfrentam hoje com as plataformas de vídeos, como hoje, por exemplo, nós temos o YouTube em segundo lugar de audiência depois da Rede Globo de televisão, né?
Então, como é que a gente vai botar, né, para checar a notícia? Primeiro, algoritmos altamente opacos, como você já falou, né, sobre os quais a gente não detém nenhuma transparência, e empresas de checagem de fato, que, aliás, nem elas mesmas estão aceitando essa função. Elas não estão querendo assumir essa função hoje no Brasil. Então, a gente tem um problema muito sério. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né, fez uma pesquisa o ano passado, eles examinaram no YouTube, na plataforma do YouTube, os canais verificados dos poderes legislativos federal e estadual. Verificaram mais de 273 mil vídeos e o que eles constataram? O cidadão entra lá, assiste um vídeo de um canal verificado do Poder Legislativo e o sistema de recomendação do YouTube te joga diretamente para o Mamãe Falei, por exemplo. E, na maioria das vezes, para sites de desinformação. E demonstra que 70% do tráfego de vídeos, da visualização de vídeos no YouTube, se dá pelo sistema de recomendação. Então, nós estamos reféns, né, de um controle do fluxo de informação, e isso é que tem que ser verificado. Não é punir e catar dado de todo mundo e rastrear a comunicação entre os cidadãos de uma maneira arbitrária, porque é arbitrário, porque se é a priori é arbitrário. Não é assim, eu desconfio que a Flávia está praticando um ilícito e está fazendo uma disseminação ilegal. Não, é assim, bom, a Flávia mandou para 10 pessoas, pega lá a Flávia e já começa a identificar para quem a Flávia mandou e quem recebeu da Flávia é para quem mandou. Quer dizer, isso é uma loucura, isso não vai resolver o problema. E outra, eu acho que a gente tem que aprender com o Morozov, que fala o seguinte, que as fake news e a desinformação, elas são um sintoma dos problemas políticos, da degradação, da valorização da democracia que a gente tem hoje por causa de questões econômicas, por causa do neoliberalismo, com uma baixa valorização das questões regulatórias, do enfrentamento do poder econômico das empresas, etc. Então, a gente tem uma gama de problemas que, infelizmente, são muito mais sofisticados do que esses projetos de lei se propõem a fazer, e o Ângelo Coronel, e com a melhor das intenções, o senador Alessandro Viana e o Humberto Costa. Infelizmente, a gente precisa baixar a bola, usar os instrumentos legais que a gente tem e tentar ser um pouco mais responsável no trato dessa questão, porque o tiro pode sair no nosso pé. Muito bem, muito bem. Eu acho que o momento, primeiro, não é que não dá para enfrentar o gabinete do ódio, as fábricas de fake news, porque tem legislação, como vocês todos falaram. Tem injúria, calúnia, difamação, e depois teve um bolsonarista, jornalista, não vou citar o nome para não fazer propaganda, mas escreve no Estadão, né? O Estadão que acriticamente validava os releases da Lava Jato, mas ele disse assim, eu não sei por que o Alexandre de Moraes está perseguindo esses, como é que chama? Esses blogueiros e tal. Eu falei, bom, eu sei, eu nem citei calúnia, injúria e difamação, mas eu falei do crime de ameaça, artigo 147 do Código Penal, eu falei das mentiras sobre saúde que violam o artigo 132, eu falei de falsificação de documentos que violam o artigo 298 do Código Penal, e olha que eu não sou advogado, hein? Isso absurdamente tem material para colocar essas pessoas diante das cortes com o devido processo legal, sem nenhuma violação de direitos, que eu sou contra. Eu não acho que violar direitos melhora a vida de ninguém. E, por causa disso, eu acho que um projeto de lei que ataca direitos para defender direitos, eu acho meio complicado. E aí, Diego, para dar continuidade a essa questão, eu queria colocar, se você me permite, é muito rápido mostrar uma tela. Eu vou tentar mostrar, se não der certo eu já paro de falar. Olha só, vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim.
Então, isso aqui é uma pesquisa do mercado, tá? É uma pesquisa da Panorama sobre o uso de robôs pelo mercado no Brasil, tá? Olha, dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. São feitos milhares de bots, 94% para os sistemas de atendimento ao consumidor, 75% das empresas que foram consultadas, que são mais ou menos 80 empresas brasileiras, todas sérias, elas estão aqui, ó, fazem bots para venda, bots para back office, bots para sistemas informacionais, 61% fazem robôs para marketing, robôs de cobrança e robôs que falam todos esses podem ser robôs de voz, tá? Mas para não perder muito tempo e não atrapalhar, eu queria só dizer o seguinte: existe um mercado enorme e cada vez mais você usa bots. Se você faz uma legislação mal feita, você vai atacar empresas que não têm necessariamente nada a ver com o processo de desinformação. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque tem que tomar muito cuidado, porque eu sou a favor, eu estou aproveitando o que o Diego vai falar, assim, eu sou a favor de regular mesmo as plataformas, porque elas se colocam na posição de esfera pública. Sou a favor, mas não desse jeito. E não só por uma autoridade estatal. Aí não dá, porque isso é muito perigoso. Diga aí, Diego. Eu acho que está todo mundo de acordo com o fato de que é preciso, sim, regular não só as plataformas, como também a própria internet. Mas eu volto ao grande professor de direito que hoje está em Harvard, que diz que regulação boa para a internet não é regulação que tolhe direitos, mas é regulação que efetivamente promove, habilita e protege o exercício de direito dos cidadãos online e offline. Acho que esse é o principal ponto. Nesse sentido, Sérgio, convém lembrar uma coisa: o próprio Marco Civil já regula as plataformas, né? O Marco Civil basicamente tem duas questões aí nesse regime de responsabilização que eu acho que é muito importante a gente recuperar, né? Primeiro, se eu tenho um problema com um conteúdo online que está disponibilizado aqui no Knockout, numa terra sem lei, pode acontecer todo tipo de pressão sobre a plataforma que está hospedando o vídeo no Knockout. O que o Marco Civil faz? Ele vai dizer o seguinte: olha só, Diego, se tu tem um problema com o conteúdo, busca o judiciário, porque ele é o árbitro para dizer se tu tem razão ou se o Knockout tem razão. Se por um acaso um juiz, depois de avaliar os direitos em questão, ele diz que o vídeo do Knockout gera danos e o provedor não faz nada, o provedor responde pelos danos que o conteúdo causou ao Diego. Mas, na prática, o autor do conteúdo é aquele que vai ter que responder pelo dano. Ou seja, isso não significa uma isenção total de responsabilidade das plataformas. Porque se a plataforma abusa no direito de remover conteúdo, a gente tem uma série de outras regulações que dizem: violou o direito à liberdade de expressão do Knockout, YouTube. E, portanto, vai responder pelos danos materiais e pelos danos morais sofridos por aí. É um processo complicado, é longo, tem uma assimetria econômica nesse caso, e é a partir disso que outras regulações precisam trabalhar, no sentido de como garantir mais transparência, mais prestação de contas, de como reduzir essas assimetrias entre o usuário individual e megacorporações que oferecem esses serviços para a gente. Mas já há essa legislação aí. Tudo isso para dizer basicamente o seguinte: as ideias relacionadas à transparência, prestação de contas, que permitem aos usuários cobrar das plataformas que elas façam o que é correto com o conteúdo, com o comportamento de cada um, eu acho que tudo isso é excelente. E o projeto está cheio de boas intenções. A execução é que é problemática. Porque a execução, nos moldes em que ela está colocada, ela desincentiva o uso da internet. Ela desincentiva o uso dessas tecnologias. Desincentiva do ponto de vista do indivíduo,
seja por uma perspectiva prática, porque para conseguir instalar um app no telefone, ele vai ter que ir buscar a pastinha de documentos para poder se cadastrar, senão ele não vai conseguir, seja também de um ponto de vista organizacional no setor público e no setor privado. Quem é o funcionário público que vai utilizar qualquer aplicação para falar com os seus colegas ou os seus subordinados sobre uma tramitação de um processo administrativo ou desenvolvimento de uma política pública, sabendo que tudo que ele efetivamente falar com esse grupo de pessoas pode eventualmente estar sendo registrado nos servidores de uma empresa privada e fica disponível para qualquer pessoa ou entidade que ocupa as instituições políticas em um dado momento. Quem é o jornalista que vai se comunicar com a sua redação ou com o consórcio de jornalistas investigativos, sabendo que daqui a um tempo no futuro, qualquer delegado ou procurador perseguindo qualquer fim, legítimo ou ilegítimo, vai ter acesso a teor de comunicações privadas e a toda a teia de relacionamento que esse jornalista estabeleceu, né? Qual é o grupo de ativistas e de articulação e mobilização política que vai ousar pensar em usar a internet para mobilizar protestos, para realizar ações, para fazer isso que a gente está fazendo aqui? Teoricamente, todo o projeto e a execução dele está levando a gente de volta para a Idade das Trevas. Está dizendo para as pessoas assim, os benefícios de usar a internet são muito menores do que os riscos de usar a internet para se comunicar. Então, assim, essa questão dos robôs é muito paradigmática. Para terminar, eu fico com ela, Sérgio. Quem é a empresa? Qual é a organização de ensino? Qual é o grupo que mantém um site que vai ousar automatizar qualquer atividade com o uso de robôs, sabendo que para criar um robô tem um monte de requisitos que são irrazoáveis, desproporcionais e desnecessários, sabendo que vai poder ser responsabilizado de formas que a gente nem sabe como. E aí, para terminar e para lembrar, eu queria chamar uma atenção em relação ao caso do próprio Marco Civil da Internet. Todos nós sabemos que tem 2 ou 3 artigos que foram inseridos no Marco Civil da Internet para proteger a nossa privacidade, para proteger os usuários da internet do Brasil do vigilantismo em massa que o Edward Snowden revelou em 2013, para garantir a privacidade, a confidencialidade e a proteção dos nossos dados pessoais. Esses artigos, na prática, foram utilizados por órgãos de persecução penal com uma interpretação toda torta para dizer: quem não armazena os dados pessoais, quem não armazena e não oferece os registros das comunicações privadas para as pessoas, vai ter o seu serviço, a sua aplicação, o funcionamento do seu sistema proibido, bloqueado no território nacional. De um jeito completamente torto em relação ao que a gente chama de a mente do legislador ao objetivo da norma. Eu quero dizer o seguinte: quando a gente coloca coisas apressadas no papel, e essas coisas apressadas que vão para o papel viram lei, basta que alguém que tenha o poder da caneta diga: eu acho que é assim e eu vou interpretar isto dessa forma. E a gente viu isso no contexto da Lava Jato, que não foi muito legal o que aconteceu com a gente. E, Diego, isso é muito importante porque eu dizia já na antiga lei de crimes da internet, apelidada, ganhou o apelido de AI-5 digital. Eu dizia assim: tudo que pode ser interpretado será quando interesses econômicos e políticos têm por trás da interpretação de uma lei. Então, não vamos nos iludir. Uma lei mal feita, eu quero reforçar isso, ela pode gerar um efeito colateral ou inverso àquilo que se pretendia. Então, eu peço muita calma, mas calma não significa inação, calma não significa parar de trabalhar, calma significa a gente analisar efetivamente o que está em questão e poder tratar dos sistemas algorítmicos que essa lei trata malemar,
é preciso tratar de maneira correta. Você acredita, eu estava numa live de manhã aqui na ACERT, Associação de Certificação Digital, e alguém falou, vamos usar o certificado digital contra as fake news. Eu falei assim, mas como que você vai fazer isso? Quer dizer, começa o delírio que é perigosíssimo, porque, na verdade, certificação digital não tem como impedir uma mentira, ela pode envelopar, ela não tem como impedir uma descontextualização. A criptografia não é feita para discutir argumentos. Quer dizer, o conteúdo, tudo pode ser encriptado. Veja, então, muita atenção agora, eu vou devolver a palavra para 1 minuto final de cada um. Eu sei que mal começamos a debater, mas só para você ter uma ideia, nós que estamos cometendo pontos, a gente fica nervoso porque não consegue terminar raciocínios, e a gente já passou de 1 hora conversando. Repare como que fica um projeto de lei feito assim, sem o tempo necessário de ouvir a universidade, os pesquisadores, mas não é ouvir lá no corredor, não é ouvir escondido, é ouvir em público, é discutir para todos poderem dar as suas opiniões. Então, eu vou pedir 1 minuto final muito curto, porque senão ninguém vai ver o que a gente está falando aqui. Veridiana. Muito bem, então só reforçando que quando a gente está tratando de internet, é importante sempre ter em vista essa noção de regulação que garante direitos, que impede a violação deles e não quer ir além, ir adiante na guarda de dados, na capacidade de se rastrear comunicações sensíveis que nós temos e que pega, né, e de uma forma em que não é feita especificamente para quem está tendo de fato uma atitude maliciosa, etc., mas pegando todos. E é sempre importante dizer que a internet e a tecnologia ela é muito complexa também. E para aqueles que entendem dela, há formas de burlar coisas que estão escritas na lei, enquanto que a maioria das pessoas não sabem, mas aqueles que estão interessados em utilizar ela de forma maliciosa vão e têm o poder econômico para criar subterfúgios, vão fazê-lo. Então, a gente tem que pensar no usuário normal, naquele que utiliza a internet para se comunicar, para se mobilizar, para resistir aos tempos que a gente está vivendo. E deixo de novo o convite para vocês entrarem nesse link que está aí na descrição do vídeo, com a campanha da EFF, que tem mais material sobre os pontos principais e mais preocupantes da lei. E não deixe de enviar o seu tweet para o seu senador e senadora. Muito bom. Flávia. Bom, eu quero destacar, né, porque como você disse, não dá tempo da gente falar tudo, mas uma questão que se a preocupação dos nossos legisladores é tratar da desinformação, um ponto não pode ser esquecido. Primeiro, a gente tem mais de 45 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet, e a gente tem em torno de 80 milhões de brasileiros que têm um acesso muito restrito à internet, com planos de franquia e que, no fundo, eles, na realidade, têm acesso ao Facebook e ao WhatsApp, e que é a maior fonte de desinformação que existe e que foi utilizada na campanha eleitoral de 2018 e que criou um problema gravíssimo. E que nossos legisladores não se esqueçam que a desinformação não acontece só na internet. Infelizmente, a televisão ainda é uma grande fonte de desinformação. Nós temos casos clássicos de mentiras clássicas, de omissão e negativa de personagens da nossa política, fundamentais, que não são sequer considerados nos momentos de debates fundamentais da democracia brasileira. Então, queremos tratar da desinformação? Queremos tratar e preservar a nossa democracia? Vamos olhar para o todo. E vamos olhar especialmente para os consumidores de baixa renda, que especialmente nesse momento da Covid, estão segregados, né, da informação por conta desse acesso restrito, capenga, de baixa qualidade, que mais de 80 milhões de brasileiros têm no Brasil. Então, eu acho que esse aspecto também não pode ser
esquecido. Gostaria de destacar para finalizar e super agradecer, porque eu acho que apesar de a gente não ter muito tempo, eu acho que a gente falou coisas, as principais aqui. Muito bem, Flávia. E agora, Diego Canabarro, por favor. Eu queria retomar um pouco da tua fala sobre o AI-5 digital, Sérgio, porque acho que, para parafrasear um pouco do que tu disse e montar em cima disso, toda e qualquer comunicação armazenada, todo e qualquer registro de comunicação que seja desnecessário e desproporcional pode e vai ser usado contra a gente em algum momento. A gente tem que partir desse pressuposto. E esse excesso é sempre ruim, prejudicial e atentatório à nossa liberdade e aos nossos direitos fundamentais. Um segundo ponto, e aí eu toco no que a Veri falou, ela traz a dinâmica de dizer que quem quer burlar vai burlar, o que quer que seja. E aí eu vou contar uma anedota final. A Vaza Jato revelou para a gente que a ferramenta utilizada por os procuradores e juízes da Lava Jato não era o WhatsApp. Pouca gente discutiu isso publicamente, mas este era um tempo histórico, 2015, 2017, quando estava no auge os ataques do Ministério da Justiça e de outras entidades à criptografia no WhatsApp. E a expectativa era justamente a de que se proibisse a criptografia e que se acabasse com aquele sigilo de comunicação dos usuários de WhatsApp para perseguir o crime. A piada fica aí porque as pessoas que estavam tentando acabar com a criptografia que protege os cidadãos, em sua maioria, sequer utilizavam a ferramenta porque sabiam e foram buscar uma outra ferramenta considerada mais segura para praticar o seu pacote de maldades. O que eu quero dizer com isso é que quem quer fazer coisas erradas está geralmente 2 ou 3 passos à frente do Estado que está tentando coibir essas coisas erradas. E no final das contas, quem paga a conta somos todos nós, com todos os riscos que isso se abre, o nosso direito à comunicação, direito de liberdade de associação e outras coisas que vêm por aí. Por fim, última coisa, é que o capítulo brasileiro da ISO, que também emitiu uma declaração, que está disponível no link aqui embaixo, que todos podem conhecer, onde se fala um pouco mais dos problemas do rastreamento e de alguns problemas pela perspectiva técnica que esse problema vai trazer para a internet no Brasil. De resto, um enorme prazer e eu poderia continuar o resto do meu dia aqui falando com vocês três, como sempre. Sem dúvida. Obrigado, Diego. Fala, Flávia. É só para dizer que a Coalizão Direitos na Rede, que congrega 38, 40 entidades, está discutindo profundamente esse tema. No nosso site direitosnarede.org.br tem lá um posicionamento a respeito desse e de outros temas, né? E que eu convido as pessoas para irem lá e se informar, onde a gente tem vários documentos e o aprofundamento desses temas. Muito obrigado, Flávia. Obrigado, Diego. Obrigado, Veridiana. E nós aqui estamos, se vocês repararam, a gente fez algumas considerações, só algumas, porque o projeto tem vários efeitos colaterais, várias incompreensões, a gente não entende algumas passagens, e na verdade a gente não sabe em que versão ele está. Isso é muito perigoso. Uma versão tem que se estabilizar, as pessoas têm que discutir. Eu chamo a atenção de todas e todas que estão nos ouvindo. Sabe por quê? Porque de boas intenções o inferno está lotado, já dizia o ditado. Por quê? Porque nesse aspecto a gente tem que ser muito cauteloso, muito cuidadoso e poder fazer uma legislação que seja democrática. O processo de feitura é tão importante quanto o resultado. Por quê? Porque uma lei precisa ser suportada para ela ser aplicada. Então nós precisamos envolver aqueles que são pares nesse debate. Eu peço a você que conhece um senador ou senadora que entre em contato para que a gente possa paralisar essa coisa que seria uma tragédia. Então, vamos defender, na verdade, a informação correta, mas não vamos fazer isso destruindo
a liberdade de expressão, ou impondo censura, ou dando mais poder às plataformas e a coisas da mídia tradicional, que são contra o pensamento crítico, que são contra reportagens sérias. Então vamos com calma, pessoal. Eu peço que você se mobilize, por isso estamos aqui mais uma vez no Nocaute, esse canal fundamental de colocações e debates democráticos. Obrigado a todas e todos e até a próxima.